Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo a análise completa do Moto G200, o segundo smartphone da Motorola a trazer o chipset mais poderoso da atualidade, o Snapdragon 888 Plus. O primeiro, para quem não sabe, foi o ROG Phone 5S. Temos aqui um chipset super poderoso para entregar o melhor desempenho possível nos jogos. Esse aparelho ainda conta com 8 GB de memória RAM LPDDR5, 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1, bateria de 5.000 mAh com um carregador de 33 watts na caixa, traz uma telona LCD IPS de 6,8 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 144 Hz. Conta com 3 câmeras traseiras, com sensor principal de 108 megapixels, lente ultra-wide com suporte ao modo macro, que permite você tirar fotos de objetos bem próximo a eles, fazer fotos e vídeos também, e ele ainda conta com uma câmera frontal com 16 megapixels. Apesar do seu acabamento simples, é um aparelho muito bonito, com um visual bem diferente. Eu fico me perguntando se ele realmente é o sucessor direto do Moto G100, porque se a gente pegar aquela lógica do Moto G30 e do seu sucessor, o Moto G31, eu acredito que o sucessor direto do Moto G100 deveria ser o Moto G101. Então fica até aquela dúvida se o Moto G200 é o sucessor direto do Moto G100 ou se ele é uma nova categoria, trazendo esse chipset tão poderoso. Mas será que vale a pena pagar R$2.000, em média R$2.000 a mais pelo Moto G200, sendo que o Moto G100 já consegue entregar uma excelente performance e também ótimos recursos? Assiste esse vídeo até o final para você conhecer todos os detalhes e descobrir se realmente vale a pena apostar no Moto G200. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Sucessor ou não do Moto G100, não há dúvidas de que o Moto G200 acaba competindo diretamente com o Moto G100. E eu pretendo fazer um vídeo dedicado para mostrar as principais semelhanças e diferenças entre os dois aparelhos, mas eu devo usar o Moto G100 aqui durante esse vídeo para falar sobre alguns recursos, até para poder comparar aqui e ajudar vocês a tomarem a melhor decisão. Então o Moto G100 vai ser usado aqui durante o vídeo, mas claro que o foco aqui é a análise completa do Moto G200. E ele traz inclusive o mesmo acabamento do Moto G100, com a tampa traseira e as bordas feitas em plástico. Podem ver que a tendência é acumular as marcas de dedos, tanto que já existem algumas marquinhas aqui na parte de trás, mas nada que uma flanelinha não resolva, e agora ele já está pronto aqui para análise completa. Mas é bom lembrar que ele também traz uma capinha junto com a caixa, que ajuda a protegê-lo aí das marcas de dedos e também dos arranhões. Mas temos aqui um acabamento bastante simples, ele traz tampa traseira e bordas feitas em plástico, porém o seu visual é bem chamativo. Eu achei aqui o Moto G200 com um visual bem diferente e também bastante ousado, principalmente aqui na região das câmeras. Notem que agora não temos uma moldura dedicada, como acontece com o Moto G100, e a parte traseira aqui ela tem um grafismo bem diferente. Eu particularmente achei bem interessante, achei muito bonito. O Moto G200 tem duas opções de cores, essa aqui que é azul e uma opção na cor verde, que eu achei até mais bonita, mas que infelizmente demorou um pouquinho mais para chegar. Ela não estava disponível no lançamento, mas agora você já consegue encontrar também a opção na cor verde. E ao contrário do que se leva a crer, aqui onde está o logotipo da Motorola não é o sensor de tais. Ele é posicionado aqui na lateral e é um sensor bastante fino, bastante discreto e que lembra inclusive alguns smartphones da Xiaomi mais atuais, como o Redmi Note 10. É um sensor bastante pequeno que parece até um botão comum. E aqui mostrando para vocês o sensor de tais em ação. O legal é que ele está mais rápido do que a média aqui dos smartphones da Motorola. Tá com uma boa velocidade de desbloqueio. E ele também conta com desbloqueio facial. Aqui mostrando para vocês, ele também está com uma velocidade excelente e consegue ir direto aqui para a tela inicial. O Moto G200 é um aparelho gigante, tanto que ele traz uma tela de 6,8 polegadas, mas curiosamente ele é um pouco mais leve e também mais fino quando comparado com o Moto G100. Ele tem um peso total de 202 gramas e 8,9 milímetros de espessura. Para efeito de comparação, o Moto G100 tem 207 gramas e 9,7 milímetros. O Moto G100 é um pouquinho mais pesado e ele também é mais espesso. Só que o Moto G200 tem uma tela maior, são 6,8 polegadas contra 6,7 aqui do Moto G100. E o aproveitamento da tela também é melhor no Moto G200 por trazer uma única câmera frontal. No Moto G100 são duas câmeras, o sensor principal dos dois é idêntico, o que muda é a adição aqui da lente ultra-wide de 8 megapixels no Moto G100. As bordas do Moto G200 também diminuíram um pouquinho de tamanho, estão um pouquinho menos espessas quando comparadas com o Moto G100. Então temos aqui uma tela de 6,8 polegadas, mas a tecnologia é a mesma do Moto G100. Temos aqui um display LCD com painel IPS.
A resolução é Full HD Plus 2460 por 1080 pixels com a proporção de 20,5:9. E a novidade é a taxa de atualização, que agora é de 144 Hz. E você pode deixá-la travada em 144 Hz, deixar em 60 Hz ou usar o modo automático, que vai mudar a taxa de atualização de acordo com o aplicativo que você estiver utilizando. Mas, por exemplo, aqui, durante o uso da interface, ele vai utilizar a melhor taxa de atualização justamente para deixar a interface mais suave, mais fluida, com uma resposta melhor. Nos jogos também é possível, em alguns games, habilitar uma taxa de atualização acima dos 60 Hz para você ter um gameplay mais fluido, mais suave. E assim como o Moto G100, temos o suporte ao modo HDR10. Aqui mostrando os ângulos de visão, a Motorola usou uma calibração de cores mais saturada para deixar as cores mais vibrantes e no geral gostei bastante aqui da qualidade dessa tela. Apesar de seu lançamento, o Moto G200 ainda vem com Android 11, não veio com Android 12 e com a interface com poucas personalizações da Motorola, apesar de termos aí vários truques legais, como o atalho para você abrir o aplicativo de câmera, dá para você abrir a câmera e alternar entre câmera frontal e câmera traseira. Ele também tem esse atalho aqui para você ligar e desligar a lanterna. Conta com um atalho aqui para você tocar 2 vezes no botão liga-desliga e ele vai abrir um pequeno painel de atalhos para aplicativos. Inclusive você pode personalizar quais aplicativos quer que fique listado aqui nesse atalho. Ele é bem legal. Traz suporte ao tema escuro, vem com a opção de você tirar um screenshot da tela quando você toca com os 3 dedos. Ele também traz o Moto Tela, que exibe as informações sempre que você pega o aparelho, e todas as configurações podem ser feitas aqui através do aplicativo Moto ou nas opções de gestos dentro das configurações do sistema. Mas aqui no aplicativo Moto tudo fica mais fácil. Por aqui também é possível você personalizar a interface, dá para você mudar o formato dos ícones, a cor dos ícones, cor das fontes. Então essa interface ela tem bem mais personalizações do que acontecia antigamente. Temos aqui um Android baseado na interface padrão, mas com mais personalizações. E a interface está muito rápida, algo que não é surpresa, afinal de contas temos aqui um Snapdragon 888 Plus. Então a abertura dos aplicativos, a fluidez da interface, tudo aqui é bastante rápido no Moto G200. Então se você está atrás de performance, esse aparelho aqui é ideal para você. Inclusive, performance é o ponto forte aqui do Moto G200. Ele traz o chipset Snapdragon 888 Plus, que conta com 8 núcleos da série Kryo 680 rodando até 2.99 GHz. É uma versão turbinada do Snapdragon 888. A GPU é Adreno 660 e o Moto G200 também traz 8 GB de memória RAM no padrão LPDDR5, o mais rápido do mercado atualmente, e 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1, também o mais rápido atualmente. A bateria tem 5.000 mAh. Combinando tudo isso com essa telona aqui de 6,8 polegadas, nem preciso dizer para vocês que temos um smartphone excelente para jogos. Ele vai rodar os games com nível de detalhes no máximo, com excelente fluidez, e a experiência vai ser bastante imersiva, com uma tela de 6,8 polegadas e com taxa de atualização de 144 Hz. A verdade é que está sobrando desempenho aqui no Moto G200. É um aparelho que vai estar preparado aí para o futuro. Além de rodar muito bem os jogos, ele ainda conta com suporte a Z de 5G. O aparelho também já está pronto para o 5G. Temos uma situação bastante parecida com o Moto G100, que também traz uma excelente performance. Apesar de ter um chipset menos poderoso, o Snapdragon 870, ele já consegue rodar os jogos com detalhes no máximo. Também traz suporte a Z de 5G. A interface é bastante rápida, bastante responsiva e muito suave. Então acredito que para a maioria das pessoas o Moto G100 já vai atender muito bem. Mas se você quiser a melhor performance possível e procura um smartphone que esteja preparado aí para garantir uma excelente performance mesmo no futuro, o Moto G200 com certeza é uma opção excelente. E mesmo sendo um aparelho extremamente poderoso, tivemos uma excelente autonomia de bateria aqui no Moto G200. Lembrando que a capacidade é de 5.000 mAh e na caixa vem um carregador de 33 watts. Com o brilho da tela em 120 lux, o Moto G200 gastou apenas 2% durante uma hora de ligação, 6% assistindo uma hora de vídeo no YouTube. Gravar um vídeo de 10 minutos gastou um pouquinho mais de bateria, foram 5%, achei até um pouco estranho. E navegar no GPS utilizando o aplicativo Google Maps durante 1 hora gastou 8%. Realmente marcas muito boas quando pensamos aqui nesse hardware poderoso, no Snapdragon 888 Plus. Esperava que o consumo de bateria fosse maior.
E os testes de autonomia aqui realmente foram excelentes nesse aparelho. É um smartphone que vai aguentar entre 1 dia e meio e 2 dias com o uso normal. Claro que se você jogar muito vai afetar essa autonomia, você vai ter uma duração menor, mas ainda assim fiquei bastante surpreso aqui com os números alcançados pelo Moto G200. Claro que se você exigir mais da performance, o consumo de bateria vai ser maior. Por exemplo, aqui no Benchmark Antutu foram gastos 5% de bateria durante o teste. E ele conseguiu uma pontuação incrível de 784.952 pontos, praticamente 785 mil pontos, realmente uma marca excelente, mas conforme vocês viram, o consumo de bateria aqui já foi mais alto, ele alcançou a temperatura máxima de 38 graus e ela subiu 7 graus durante os testes. Agora eu vou deixar uma coisa bem clara em relação ao Moto G200. Esse aqui é o aparelho perfeito para quem gosta de jogos. Isso porque, apesar de trazer um ótimo conjunto de câmeras, eu acredito que ele fica um pouquinho abaixo dos concorrentes nos resultados finais. E algo curioso é que o Moto G200, apesar de trazer um conjunto de câmeras em alguns pontos melhor do que o Moto G100, a qualidade de fotos e vídeos foi até parecida. Eu vou falar melhor disso no comparativo que eu vou fazer entre esses dois aparelhos, mas basicamente o Moto G200 traz um sensor com o dobro da resolução quando comparado com o Moto G100. Temos aqui uma lente de 108 megapixels contra 64 megapixels. Mas a abertura do Moto G100 é melhor. Ela é de 1.7 contra 1.9 aqui do Moto G200. Isso acaba pesando nas fotos e vídeos realizados em pouca luz. Claro que o Moto G200 tem um truque legal. Ele combina 9 pixels para fazer um pixel maior e desta forma capturar mais luz. O Moto G100 também faz isso, mas ele combina apenas 4 pixels. E os resultados de tudo isso eu vou mostrar no comparativo entre os dois aparelhos. Mas temos aqui um sensor maior no Moto G200. Eu posso dizer que, no final das contas, a qualidade de fotos com a câmera do Moto G200 é um pouco melhor quando comparado com o Moto G100, apesar da diferença não ser muito grande. Mas temos um pequeno problema, e ele está na lente ultra-wide, que traz 8 megapixels, a metade da resolução do Moto G100. E aqui a gente já consegue notar que na lente ultra-wide o Moto G200 está pior do que o Moto G100, e essa diferença acaba sendo maior principalmente durante os vídeos. Lembrando que essa lente ultra-wide também traz autofoco nos dois aparelhos, no G200 e no Moto G100, e por isso suporta o modo macro. Apesar da resolução um pouquinho mais baixa, eu não percebi grandes diferenças entre fotos macro tiradas com os dois aparelhos. Mas usando a lente ultra-wide, principalmente em ambientes com pouca luz, a gente consegue perceber que no Moto G100 a qualidade acaba sendo um pouquinho melhor. E por fim ele traz um detector de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem 16 megapixels com abertura de 2.2 e é o mesmo sensor do Moto G100. Na verdade, o Moto G200 perdeu a lente ultra-wide de 8 megapixels que existia aqui no Moto G100, mas nesse ponto eu acho que foi até positivo. Isso porque a lente ultra-wide não tinha uma qualidade tão boa de fotos, principalmente em pouca luz aqui no Moto G100, e acabava usando o espaço da tela. Enquanto que no Moto G200 temos aqui um aproveitamento melhor da tela, justamente por trazer um único sensor. O Moto G200 traz suporte ao modo noturno, porém apenas para a câmera principal e para a câmera frontal. A lente ultra-wide infelizmente não conta com esse recurso, e ele seria muito bem-vindo justamente pelo que eu falei para vocês. Em ambientes com pouca luz, a lente ultra-wide costuma sofrer um pouquinho mais em relação às fotos. Todas as lentes trazem estabilização de imagem e ela é muito boa no Moto G200. Já posso adiantar para vocês que eu gostei mais da estabilização de imagem do Moto G200 do que do Moto G100. Porém, quando você filma com a câmera frontal, você percebe que a imagem está mais fechada. Ele faz uma certa ampliação, então fica muito difícil você enquadrar bem o seu rosto. Precisa deixar o aparelho bem afastado para conseguir capturar uma imagem mais ampla. Eu estou deixando vários exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir, mas o resultado é bem parecido com o do Moto G100. Eu não vi grandes melhorias na qualidade das fotos e vídeos aqui do Moto G200. O Moto G200 vem com um app de câmera bastante completo, com muitos recursos, como cor em destaque, modo retrato. Traz também a câmera dupla, que permite utilizar duas lentes simultaneamente para você gravar, tanto em modo tela dividida quanto no modo PIP, com uma janelinha menor por cima da janela maior. E sobre a resolução, a câmera principal consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros, em 4K 30 e 60 quadros também, muito bom isso, e consegue filmar em até 8K a 24 quadros por segundo. Já a câmera ultra-wide e a câmera frontal conseguem filmar no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo. Esse é um ponto negativo. Acredito que essas duas câmeras poderiam trazer resoluções maiores e filmar pelo menos em 4K. E por fim, o Moto G200 traz suporte ao RAD 4, tanto por cabo quanto por conexão sem fio, e através desse modo do RAD 4 é possível você espelhar a tela do smartphone na TV e também criar um ambiente de desktop. Dá para você utilizar
o Moto G200 conectado a uma TV com Wi-Fi como se fosse um computador. Você pode inclusive usar o Moto G200 como mouse, dá para você conectar um teclado e mouse Bluetooth diretamente ao smartphone e dessa forma, com uma TV ou um monitor, usar o smartphone como se fosse um computador, um recurso que eu acho bem interessante. Bom galera, e vale a pena apostar no Moto G200? Como vocês viram, ele é uma das poucas opções com Snapdragon 888 Plus, então aqui, com esse hardware, você terá o melhor desempenho possível, vai ter um desempenho excelente em jogos, rodando os aplicativos, a interface, e um aparelho que também já está pronto para o futuro. Apesar de melhor em hardware, ele na prática não representa muita diferença em relação ao Moto G100. Com o Moto G100 e o seu Snapdragon 870, você já tem um desempenho excelente em jogos, rodando os aplicativos, e o Moto G100 ainda traz algumas vantagens, como uma lente ultra-wide com maior resolução e melhor qualidade nas fotos e nos vídeos. Também conta com 12 GB de memória RAM contra os 8 GB do Moto G200. Na prática, os dois aparelhos são excelentes. E aí fica um pouquinho difícil justificar os R$2.000 de diferença do Moto G200 quando comparado com o Moto G100. É possível encontrar o Moto G100 por R$2.600, R$2.800, já vi em promoção até por R$2.400, contra os R$5.000 aqui do Moto G200, ou R$4.500 se você comprar à vista, você consegue um desconto. Então atualmente o preço do Moto G200 está ali na faixa dos R$4.500, bem mais alto do que o do Moto G100. E como vocês viram, as diferenças não são tão grandes assim, ele vai trazer um desempenho superior, mas na prática você não vai notar muita diferença. Claro que o Moto G200 foi lançado há pouco tempo e esse preço tende a cair com o passar do tempo. Então se você está pensando em um smartphone poderoso, talvez compense esperar um pouquinho mais até o preço do Moto G200 cair. Afinal de contas, o Moto G100 nem sempre custou os R$2.600, ele foi lançado, se eu não estou enganado, por R$4.000. Então seu preço caiu bastante do lançamento para cá e o mesmo deve acontecer aqui com o Moto G200. Mas atualmente eu acredito que se você quer muito o smartphone da Motorola que seja muito poderoso e tenha um ótimo conjunto, hoje eu acho que o Moto G100 ou até mesmo o Edge 20 Pro acabam sendo melhores opções. Mas o Moto G200 é um smartphone para você ficar de olho no futuro. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do Moto G200, se vocês gostam dele, se curtiram a performance. Deixem aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre o aparelho. E não esqueça também de deixar o seu like no vídeo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!